Boa noite, meu irmão, minha irmã, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Também você, o nosso convidado aqui em nosso canal da Igreja Presbiteriana Ebenezer, em Ipatinga, Minas Gerais. Deus abençoe grandemente a sua vida. Seja bem-vindo. Espero que esse estudo possa edificar a sua vida e também a sua família. Estamos aqui expondo a carta do apóstolo Paulo aos Efésios, isso aí. Hoje aí nós vamos aí para a parte 11 da exposição, 11 parte 2. Hoje vamos falar sobre a armadura de Deus, isso mesmo. Você tem sido um homem, uma mulher que está sempre preparado para a batalha? Você é uma pessoa que tem se armado, usado as ferramentas que Deus tem nos proporcionado para lutar um bom combate? É o que vamos falar essa noite e nesse dia tão maravilhoso que o Senhor reservou para que pudéssemos ter vida e vida com abundância. Vamos orar? Senhor, muito obrigado a esta maravilha de poder contemplar a Tua palavra. Obrigado porque temos ela escrita em nossa língua. E também, Deus, obrigado porque Teu Espírito nos convence do pecado, da justiça e do juízo, e que este momento possa ser mais um momento que o Senhor edifique, fale ao coração. Ó Espírito, convença-nos, santifica-nos e usa-nos para cada dia propagar o Teu reino, Deus. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu querido irmão, irmã, amigo e amiga, também quero te convidar, se você tem sido edificado por essa palavra, eu gostaria que você compartilhasse também com alguém as mensagens aí no nosso canal e também você pudesse nos ajudar em oração, tá bom? Vamos começar então? O texto que nós vamos estar inserido está em Efésios capítulo 6, nós vamos discorrer do versículos 13 até o versículo 20, tá bom? Você pode pegar a sua Bíblia, a minha já está aberta aqui, Efésios capítulo 6, verso 13 a 20. Nós falamos no estudo anterior sobre a questão do maligno, né? Das forças, que a nossa luta não é contra a carne e nem contra sangue. Nós demos aí uma pequena pincelada. É claro que nós não estamos expondo aqui, esgotando todo o assunto, porque ficaríamos aqui muito mais tempo, mas estou dando a você uma noção bem clara aí do que esses textos têm dito, tá bom? E hoje aí especificamente vamos falar de Efésios capítulo 6, verso 13. Então, veja bem que nós vamos aqui ver que Paulo, quando ele começa a expressar esse conceito, ele diz: portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Paulo então vai dizer que estáis, pois, firmes. Olha que maravilha. Esta é aí uma frase que você tem 4 momentos dela. E a ênfase dada à necessidade de ficar firme. Então veja que Paulo está dizendo assim, estáis, pois, firmes. Há uma necessidade de ter firmeza ou resistir. Ou seja, demonstra que o apóstolo Paulo está preocupado com a estabilidade cristã. E hoje, né, já aplicando aqui para o nosso momento do dia a dia, nós temos aí vivido um momento de instabilidade cristã. Com a pandemia, a coisa ficou mais complicada, ou quem sabe está revelando aquilo que já era. Os cristãos, Paulo está dizendo, eles devem tornar-se inabaláveis, instáveis. Eles devem ter os pés firmes em Cristo. Por quê? Porque quando nós ficamos inabaláveis, ficamos instáveis, não ficamos firmes, a Bíblia diz que nós somos aí presas fáceis para o inimigo da nossa alma. Então veja que o apóstolo Paulo está nos instruindo a ficar firme. Que maravilha, hein? Essa é uma questão muito importante para esses dias tão conturbados. Então, os cristãos que temem, que não fiquem firmes, que não têm a sua estabilidade, logo é instável, não é firme, quando vem então a guerra ou vem inimigo, tremem, como taquaras verdes, ou como canas verdes, né? Não podem resistir
ao vento quando os principados, as potestades, o inimigo da nossa alma começa a soprar. Então o inimigo, ele quer intimidar. Paulo está dizendo que esse inimigo da nossa alma, ele quer intimidar, ele quer de fato destruir, ele quer de fato nos corromper. É interessante você observar que quando esse inimigo faz estes atos, alguns correm, alguns temem, alguns querem ficar fora. E aqui eu quero chamar a sua atenção que Paulo deseja ver que todos os cristãos, todos, fortes e estáveis. Você é um cristão forte? Você é um cristão estável? Ou você é aquela cana verde, aquela taquara verde, quando vem o vento, sopra, você começa a tremer? Veja um pouquinho na sua vida. Aqui Paulo então está dizendo firmes para quê? Para contra-atacar contra ciladas do diabo, que ele diz no versículo 11. E também até mesmo o dia mau. Então Paulo fala, ficai firmes para vocês lutarem contra as ciladas do diabo e também no dia mau. Ou seja, num tempo de pressão, num tempo onde as coisas não vão ficar boas. Então, para tal estabilidade, tanto o de caráter como também de mente, de coração, nós precisamos então dessa armadura de Deus que é essencial. Então, como que nós vamos nos ajudar a superar o momento do vento, o momento das ciladas, o momento do dia mau, das crises, nos revestindo com a armadura de Deus. Esse é o princípio bem interessante que a Bíblia nos ensina, tá bom? E é o que nós vamos aqui trabalhar. Então, a expressão toda a armadura de Deus aqui traduz a palavra panoplia, que é a armadura completa de um soldado. Aqui o soldado romano, né? Paulo está tratando aqui basicamente do contexto onde se tinha um soldado romano que está bem armado, embora os aspectos aqui são muito mais divinos, tá? Muito mais divino do que o próprio equipamento enfatizado. Paulo está fazendo aqui uma comparação, uma analogia. Então a lição é que o equipamento é feito e fornecido por Deus. Então como que eu, Alessandro, como que você, homem, mulher, família, pode receber esse equipamento? Qual equipamento? A armadura de Deus. É feita por Ele e fornecida por Ele. Não é feita por homens e nem fornecida por homens. É feita por Deus e fornecida por Ele. Veja que é uma ferramenta que não é uma ferramenta humana, mas uma ferramenta que Deus colocou à nossa disposição. E você precisa se revestir a cada dia. Então, Paulo, aqui, ele lista em detalhes as 6 peças principais desse equipamento. Ele fala o cinto, da couraça, das botas, do escudo, do capacete, da espada, e emprega-as como ilustrações da verdade, da justiça, do evangelho da paz, da fé, da salvação e a salvação na palavra de Deus. E essas coisas aqui vão nos equipar para lutar contra as potestades lá do diabo e o dia mau. Então veja bem, cinto, couraça, bota, escudo, capacete e também a espada. Isso implica em palavras: verdade, justiça, evangelho da paz, a fé, a salvação e a palavra de Deus. Então, meu desafio para você é se revista a cada dia, se prepare a cada dia. Então Paulo está bem aqui familiarizado com os soldados, então encontrava-se muito aqui com esse contexto, e aqui Paulo está nesse contexto, ele encontra-se com muitos deles em suas viagens, possivelmente Paulo, aí quem sabe até conversou com alguns, tá? Algum trocando, algum quem sabe umas ideias, vendo, então Paulo tinha bem esse contexto aí, ele sabia bem. E Paulo também já estava acorrentado, estava preso a um deles, porque Paulo já tinha sido aí, de fato, condenado com respeito àquilo que ele havia feito, tá? Então, o ministro puritano, aqui em 1655, o ministro puritano William Gurman, que era um pastor da Igreja de Cristo em Succoth,
Ele diz assim, olha, publicou um tratado em seu subtítulo que é tão minucioso. Ele diz, a guerra dos santos contra o diabo, em que é feito o desmascaramento daquele grande inimigo de Deus e do seu povo, nas suas políticas, no seu poder, na sede do seu império, na sua maldade e no desígnio principal que tem contra os santos, em que é aberto a um arsenal de onde o cristão é suprido com armas espirituais para a batalha, ajudando a vestir uma armadura juntamente com o resultado feliz da guerra inteira. Ou seja, está dizendo que há uma guerra, e essa guerra Deus tem nos capacitado com ferramentas que Ele fez e que Ele provê. E ainda ele diz assim, no céu comparecerão não com armadura, mas vestidos roupas de glória. Aqui, porém, elas, ou seja, as peças dessa armadura especial, devem ser usadas de dia, noite e dia e noite. Devemos andar, trabalhar, dormir, vestidos com elas. Senão, não somos verdadeiros soldados de Cristo, tá bom? Com esta armadura devemos ficar em pé e vigiar, e nunca relaxar a nossa vigilância, pois o tempo em que os santos dormem é o tempo que Satanás vai tentar qualquer mosca ousa aventurar-se ou andar num leão adormecido. Veja que interessante que ele coloca que como que uma mosca vai voar, né? Vai aventurar andar num leão adormecido. Querido irmão, irmã, amigo, nós precisamos estar preparados. Esses dois dizeres aqui é que nós não teremos essa armadura, literalmente, né? Mas espiritualmente a temos. E quando Cristo nos buscar, haverá um novo corpo, então nós não vamos precisar mais dessa ferramenta. Então, conversando no versículo 3, nós vamos ter aí, tomai toda a armadura de Deus. Então, Deus fez, Deus provê, e eu e você precisamos tomar essa armadura completa de Deus. É uma épica, né, do soldado romano daquela época. E agora vamos começar a descrever essa armadura. Vamos lá? Então, primeiro, você vai encontrar assim no versículo 13. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Vamos lá? Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então aqui nós vamos encontrar, o primeiro é cingindo-vos com verdade, versículo 14. Aqui o cinto da verdade amparava e protegia o abdômen, pendia a única túnica e sustentava a espada, essa parte da região aqui que você consegue ver, ó, que você tem a parte do abdômen, a parte de toda a roupa. O cristão deve se cercar dessa verdade que é Jesus Cristo. Ele deve falar a verdade. Então, a peça que você precisa na sua armadura de vestir é a verdade. Isso aí. Ser enganador, cair na hipocrisia, ser de confusão, apelar para intrigas, para fofoca, complôs, seria aqui fazer o jogo do diabo. E não podemos vencê-lo seguindo suas próprias regras. Como que você vai vencer o inimigo se você é um enganador? Como que você vai vencer o inimigo se você é mentiroso? Como que você vai vencer o inimigo se você é hipócrita? Você é o que fica amando intriga, é o que você fica complô, é o que fica tititi para lá, tititi para cá, na fofoca, o que me disse e não disse. Esse é o jogo do diabo. Como é que você vence isso? Como? As regras são dele, né? O que o diabo abomina é a verdade. O que o diabo detesta é a transparência. O que o diabo detesta é a integridade. Então, para que eu e você sejamos homens e mulheres competentes, revestidos dessa armadura, temos que começar pela verdade. O diabo ama as trevas, mas odeia a verdade e a luz. A luz opõe-se às trevas.
Então, quando você tem luz e tem verdade, ele foge, ele não gosta. Então, tanto para a saúde espiritual como mental, a honestidade, a verdade, ela é indispensável para a minha vida. Então, verdade, não esqueça. Então, esse processo dessa verdade, nós não podemos aqui esquecer, deixa eu voltar aqui. Aqui, ó, honestidade sobre si mesmo é indispensável. Quando você olha o cinto da verdade, você olha para você, você como homem, como mulher, você é a pessoa verdadeira, você fala a verdade, ou você é o contrário. Preste atenção como que você leva a sua vida, como que você se comporta junto à sua casa, como que você se comporta no trabalho, no meio da igreja. Esse é um desafio que nós temos, que é falar a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Sabe a primeira coisa para vencer o inimigo? Verdade. Você precisa viver a verdade. A verdade não é uma filosofia. A Bíblia diz que a verdade é uma pessoa. Jesus é a verdade. A segunda coisa que Paulo vai dizer aqui é vestindo-vos da couraça da justiça. Aqui, ó, nós temos aqui um desenho, a couraça, que cobria as costas, que cobria também o peito, todas as partes vitais aqui do corpo, né? E essa justiça que estamos aqui falando é a justiça de Cristo. É um coração que tem fome e sede pela justiça de Deus. E isso protege o cristão das ciladas do diabo e do dia mau. Então, numa carta anterior, Paulo escreveu: revestindo-vos da couraça da fé e amor. Mas aqui Paulo, ele usa essa couraça de justiça. Você também encontra em Isaías 59:17. Ora, essa justiça, essa dikaiosen, nas cartas de Paulo significa justificação, ou seja, a iniciativa graciosa de Deus em fazer com que os pecadores fiquem de bem consigo através de Cristo. Então, como que o pecador fica de bem com Deus? Cristo. Cristo é o único mediador. Ele é o justo, ele é o justificador, ele é o cordeiro. Então, esta justificação que Cristo fez por mim e por você é que nos dá aqui o direito de vencer o inimigo. Olha que maravilha! Então, esta ênfase é uma ênfase que está mostrando na justiça de Deus, na justificação dele. Então tem uma pergunta, é esta então a couraça do cristão? Certamente, nenhuma proteção espiritual é maior do que o relacionamento justo com Deus. Sabe o que vai proteger-nos? Não é em si o ritual da armadura, ou quem sabe os itens pensados, não. O que vai nos dar proteção é o nosso relacionamento íntimo com Deus. Essa justificação que ele fez através de Cristo. Então, ter sido justificado por sua graça, veja bem, mediante o ato simples de Cristo naquela cruz, aonde ele morreu, aonde ele ressurgiu, venceu a morte, está à direita de Deus Pai. Então, esse processo, nós agora não temos a condenação, porque o Pai aceitou o sacrifício. Esta é uma defesa essencial contra a consciência acusadora da nossa carnalidade também, contra o processo acusador do inimigo. O maligno, ele é acusador. A palavra Satanás é a palavra adversário. A palavra diabolos, que é também caluniador. Então, o que o diabo vai fazer é nos caluniar. Ele vai ser o nosso adversário. Ele vai dizer que essa salvação, que essa justificação, que este Cristo, que esse evangelho não é o que está sendo feito. E isso se encontra nesses dias. Quantas vozes nós temos aí ouvido que essa questão espiritual não tem nada a ver, isso é uma mentira. Mas a Bíblia está dizendo que é assim. Como que a gente vai vencer? Com a couraça da justiça. Eu, Alessandro, não posso de forma alguma alcançar a minha justificação. Ele morreu no meu lugar, ele me justificou, então logo eu posso tomar
essa bênção na minha vida e eu revisto a minha vida com a couraça da justiça. Do outro lado, o apóstolo também escreveu em 2 Coríntios 6, 7, acerca das armas da justiça, à direita e à esquerda, aparentemente um sentido de justiça moral, e também pregou que a mesma palavra no mesmo sentido de Efésios 4, 24, 5 e 9. Então, dessa forma, a couraça do cristão pode ser a justiça do caráter de conduta e retidão. Uma vez que Cristo nos justificou, uma vez que nós temos essa justiça em nós, agora eu tenho e posso demonstrar essa justiça de caráter, essa justiça de conduta, de retidão. É por isso que o inimigo fica furioso. Quando você tem o cinto da verdade, você se prepara, você tem a couraça da justiça, nossa, pois é assim que Paulo aqui coloca, né? Cultivar a verdade é a maneira de derrubar os enganos do diabo. Veja bem, cultivar a verdade, 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 você derruba o engano de Satanás. Mas também cultivar a justiça, neste sentido, é a maneira de resistir às suas tentações. Então, se eu sou justificado por Cristo e vivo essa justiça no caráter, na conduta, na retidão, então eu estou resistindo às tentações do inimigo. Olha que maravilha! Então, esse autor aqui, G.G. Finney, ele diz assim, a quantidade completa do perdão para delitos passados e integridade de caráter que pertencem à vida justificada estão tecidas juntas numa malha impenetrável. Olha que maravilha! Então essa malha, essa couraça impenetrável, como que ela é? Como que você consegue entender isso? Porque você foi justificado por ele e agora você vive essa justificação, você vive no seu caráter, na sua retidão, na sua integridade. Olha que maravilha! Oh, meu irmão, minha irmã, que maravilha! Nós precisamos de homens e mulheres que estejam vivendo aqui, a couraça, tá bom? Já falamos a verdade e falamos agora a justiça. Então, cinto e couraça. Agora vamos para a terceira que Paulo aqui coloca, que é o evangelho. Ele coloca assim, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Aqui as botas, né, do evangelho, quem sabe, as sandálias. E aqui você tem um desenho que você pode entender. São feitas de couro que deixavam os dedos dos pés livres, davam uma estabilidade, uma proteção bem legal para aquela época. E aqui a ideia é por onde você for como cristão, aonde você fala a verdade, aonde você entende a justificação e você vive ela, você deve proclamar a paz do evangelho contra esse mal que tenta destruir o próprio evangelho. Aqui nós encontramos também as botas dos soldados, aqui estão preparadas, né, para o evangelho da paz. Preparação aqui é a tradução da palavra etamácia, que é prontidão, preparo, firmeza. Então, quando você tem calçar os pés com a preparação, essa palavra preparação, ela é a tradução para prontidão, preparo, firmeza. Então, o cristão, ele está preparado, não qualquer preparado, ele está preparado firme, ele tem propósito, ele está pronto, ele está em prontidão para fazer o que lhe é solicitado e pedido. Então, de qualquer maneira, o diabo odeia o evangelho por saber o poder para salvar as pessoas, tá? Então, veja bem, por que o diabo vai odiar? Porque se você fala a verdade, usa o cinto da verdade, você usa a couraça da justiça, onde você é justificado pelo ato dele, e ainda você vive isso na sua vida, e agora usa as sandálias, as botas, para anunciar essas verdades, nossa, o diabo não vai ficar feliz não. E aí começa todas as investidas satânicas, né, contra a igreja de Cristo, a nível de mundo. Você não percebe que antigamente as perseguições aos cristãos eram de forma bem agressiva, né? Hoje elas são sutis. As perseguições são sutis, tirando os valores, né?
Por isso precisamos conservar atadas as nossas sandálias, nossas botas, ou seja, devemos estar em prontidão, com firmeza para anunciar, para caminhar e apregoar essa verdade a todos. Olha que maravilha! O John Bunyan diz assim: a obra missionária é como um par de sandálias que foi dado à igreja, a fim de que ela se coloque no caminho e continue andando para tomar conhecimento ou tomar conhecido o ministério do Evangelho. Está vendo? Como é que o ministério do Evangelho vai ser conhecido? Não é quando o pastor está pregando um sermão e você fica lá ouvindo e vai embora. Não. Ali você está ouvindo uma mensagem de edificação, mas quando você vai para sua casa, vai para a escola, para a faculdade, aonde quer que você vá, você tem que ser essa pessoa que usa as sandálias, as botas do Evangelho para anunciar este Evangelho de verdade e de justificação. Que maravilha, irmão! Você tem sido essa pessoa que tem usado as sandálias, tem usado de fato para anunciar o Evangelho da verdade? Espero que sim. Não deixe nas mãos simplesmente do seu pastor. Não deixe simplesmente na mão da igreja, placa, denominação. Não. Você é um soldado do reino. Então você precisa estar preparado e em prontidão. Mais uma, o escudo da fé. E ele coloca então no versículo, embraçando 16, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Aqui você tem o escudo da fé. Então era resistente, grande, ao ponto de cobrir quase todo o corpo, tá? Para aparar lanças, flechas, aquelas flechas incendiadas, né, com fogo. Então aqui nós temos a fé do cristão, a confiança nesse poder de Deus, é que é a proteção para ele. Aqui, contra o quê? Contra dardos inflamados do maligno. Olha que maravilha. Então, vamos aqui para você entender. Então, na nossa quarta peça aqui da armadura é o escudo da fé, como Paulo está dizendo aqui no verso 16, que devemos embraçar, não tanto como um sobretudo, mas como se fosse o mais dentre todas as armas completas, né? É como algo que você não pode sair, é indispensável. Todas são indispensáveis, mas o escudo também aqui é uma coisa muito importante. Então, quando Paulo ele trabalha e prega esse conceito aqui do escudo, ele está falando de algo bem importante que protege a maioria do corpo. Mais ou menos aí diz aí a história que ao longo aí o estudo era retangular, media entre 1,20 m aí, por 0,75, então se você for olhar, não é pequenininho. É uma ideia de que cobre quase todo o corpo, né? É quase a pessoa inteira. Então dá para se proteger bem. E Paulo usa isso, que esse escudo, que é a fé, é que nos protege desses dados, dessas coisas que o diabo tem usado, que são as suas armas, tá? Em seu nome, a palavra escutum, que consistia em duas camadas de madeiras, isoladas juntas, né? Coladas juntas, cobertas primeiramente com linho e depois com couro. Era fixado entre um ferro e em cima e embaixo, ou seja, prendia e aquilo ali ficava impenetrável. Então era especialmente projetado para apagar também os perigosos mísseis incendiários, né? As flechas, aquelas bolas que eram empregadas, especialmente as flechas aí mergulhadas em óleo para julgar e destruir. Então esse escudo é o que vai nos proteger dessas flechas, desses dardos inflamados, dessas coisas que o diabo usa como ferramenta, como arma para ir contra nós. E isso é a fé de que Jesus é verdade, a fé de que nós somos justificados, e que agora nós, nele justificado, podemos viver essa justificação em retidão, integridade, e ainda anunciamos essas verdades aonde quer que vamos, aonde quer que estejamos, nós anunciamos. E agora nós usamos o escudo da fé para defender de toda acusação, de tudo que o diabo tenta contra nós, contra seus dardos inflamados. Quais, pois, são todos os dardos inflamados do maligno?
e como que o escudo dos cristãos podem proteger-se. Então vamos ver um pouquinho? Vamos aqui. Então, os dados do diabo, sem dúvida, incluem aqui suas acusações, tá? Acusações maliciosas que vão inflamar a nossa consciência com aquilo que estamos abrigados em Cristo. Ou seja, o que o diabo vai fazer? Ele vai acusar, acusação, acusação, acusação. Mas se você tem o escudo da fé, a fé que Jesus já te resgatou, a fé de que ele já te perdoou, pronto, já defendeu. Então também, uma outra coisa que você tem aqui, a culpa. Então o diabo também ele vai acusar com culpa, falsa culpa, né? Uma vez que você errou, uma vez que você pecou, uma vez que você tinha uma vida e agora se converteu, ele vai sempre usar esses dados inflamados de acusação dessa falsa culpa. Como é que você protege? Pela fé. A fé de Cristo morreu por você, a fé de que Jesus é o seu Senhor, que Ele é verdade, a fé desse evangelho puro e simples. Outro dado inflamado que você pode entender é também aqui pensamentos de dúvida. É isso aí. Pensamentos de desobediência, de rebeldia, de concupiscência, de malícia, de medo. Então, os pensamentos que vão rodando nessa carnalidade. E aí o diabo aproveita todos esses momentos de fraqueza e vai usando as suas armas. E aqui uma arma é o dado inflamado. Como é que você defende? Escudo da fé. Usar a fé que Jesus morreu por você, verteu sangue e fez todo o processo que você não poderia ter feito, tá bom? Aqui também há porém um escudo com o qual podemos apagar ou extinguir todos estes dados com pontas de fogo. Então o escudo faz isso, ele protege, ele apaga esse dado inflamado. Esse é o escudo da fé. Use ele, irmão. Não sei o que você tem enfrentado, mas use o escudo da fé. O próprio Deus é o escudo para os que nele confiam, diz a palavra. E pela fé é que fugimos, é pela fé que resistimos, é pela fé que procuramos refúgio. Então você se refugia, você se protege atrás desse escudo. É a fé. A fé é o quê? A fé de que Jesus fez tudo por você. A fé, pois, toma posse das promessas de Deus. A fé te conforta. A fé te desafia. A fé tira você das dúvidas. A fé tira você de toda queda, depressão. A fé toma posse do poder de Deus em tempo de tentação. Então veja que Paulo está dizendo que embraça, né? Embraça esse escudo. Segure ele. A fé. Defenda-se de tudo que o diabo tenta contra a sua vida, o inimigo, para ganhar. Amém? E como que você tem usado isso? Será que você tem desenvolvido fé? A sua fé é uma fé mais de barganha ou uma fé que Jesus morreu por você? A outra peça que vamos aqui falar, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Verso 17, a gente vai falar aqui agora do capacete da salvação. Então Paulo vai dizer mais uma coisa interessante, tá? Esse capacete aqui era feito de material resistente, que protegia a cabeça e dava uma segurança bem legal para o soldado. E esse capacete aqui espiritualmente simboliza sentir seguro, corajoso nas batalhas, onde você tem o capacete da salvação. Então, a salvação. Então, veja bem, usualmente era feito aqui de um metal, tá? Bem resistente, tal como bronze ou ferro, poderia ser feito assim. Aí pegava-se um forro interno, feito de uma esponja que tomava ali o peso, que tornava o peso tolerável, que não poderia ser também excessivamente pesado, né? E se não uma forma de que ao bater o machado ou algum tipo de ferramenta, ele resistia. Esse capacete era difícil de ser furado, de ser penetrado, tá? E aí você vai poder encontrar isso de uma forma bem legal, de que para não entrar besteira na nossa cabeça, para proteger a nossa mente, nós temos que ter um instrumento impenetrável, resistente. E Paulo compara isso ao capacete do soldado cristão, que é a esperança da salvação. A salvação, ou seja, a certeza da salvação futura e definitiva. Paulo está retratando que um cristão não pode
andar a vida sem entender que a salvação que ele está vivendo, vivenciando, é algo certo também no futuro. E essa é também uma intenção do inimigo, tirar esse conceito. E tirando o conceito da salvação, não só agora, mas também posterior, as pessoas vão dizer assim, esse negócio de salvação não existe, esse negócio de céu não existe. Mas é isso que o diabo quer que as pessoas pensem, tá bom? O Charles Odd diz assim, o que adorna e protege o cristão, que o capacita a levantar a cabeça com confiança, com alegria, é o fato de ser salvo. Olha que maravilha! E poderíamos acrescentar de saber que sua salvação será aperfeiçoada no fim. Olha que maravilha, glória a Deus. Então, o que é o capacete de salvação? Essa confiança que você tem que ter, que você foi salvo em Cristo Jesus. Por quê? Porque Ele é verdade, porque Ele te justificou, porque Ele morreu na cruz por você, e agora Ele está te dando o presente, Ele lhe dá o presente, e você com a fé, você defende toda a acusação, recebe esse presente e diz, não, eu sou uma pessoa de fato salva, eu sou uma pessoa salva, e isso entra na sua cabeça, se protege. Você precisa proteger sua cabeça com o evangelho da salvação, a salvação que foi conquistada por você, não pelos méritos, mas pela graça. E que essa proteção para a nossa cabeça é a medida de salvação que já recebemos. O perdão, a libertação da escravidão de Satanás, a adoção da família de Deus. São tantas bênçãos, gente, são tantas. Nós somos perdoados, nós somos lavados, nós somos santificados, nós somos adotados. Olha que bênção! Tudo isso implica que eu creio, que eu sei disso, tá? Ou também aqui, a expectativa confiante da plena salvação no último dia. Ele vai voltar, ele vai buscar a sua igreja, ele vai preparar, já está preparando um lugar para cada um de nós. Olha que maravilha! Isso nos ajuda a vencer o dia mau e toda a artimanha e cilada de Satanás. Então, arma curta, que agora eu vou falar um pouquinho sobre a espada, tá? Agora nós vamos para a espada. Mas eu quero que você entenda como é que anda a sua mente. Será que você tem protegido a sua mente com esse evangelho da verdade? Você tem protegido a sua mente com a leitura bíblica? Você tem protegido a sua mente com os textos da palavra? Ela tem sido o capacete da sua salvação? Você consegue olhar na palavra e dizer que o que ele fez por você está aqui? Não só como conhecimento, mas como vivência? Proteja sua mente com a salvação que foi conquistada por você. E a última, aqui nós vamos aí falar sobre a espada que ele coloca. Ele coloca também no versículo 17, tomai a espada do Espírito. Olha aí que maravilha. Meu irmão, ele diz, tomai também o capacete da salvação, tomai também a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A arma curta, né? Essa espada não era uma espada longa, mas aqui era uma espada mais curta de combate, única, mais perto, que era usada para defesa, mas também ao mesmo tempo para ataque. Então essa aqui é a arma poderosa, que é a palavra, que é usada como uma espada do Espírito, é a palavra. Olha que maravilha! De todas as 6 peças da armadura alistadas aqui, a espada é a única que pode claramente ser ajustada, ser usada, né? Tanto para defesa como para ataque, ok? Defesa, o cinto, mas a espada você defende e também ataca. Essa é uma ferramenta interessante. Além do tipo de que esse ataque, ele mira, né, de uma forma bem perto, é de um encontro pessoal, é de um encontro mais perto. É uma empregada aqui, essa palavra, né, machaira, que é uma espada curta. Então o nosso contato não é um contato longe, mas é um contato mais perto. É a espada do Espírito que passa imediatamente a ser identificada aqui como sendo a palavra de Deus. Então a palavra de Deus é o ataque. A palavra de Deus é que vai atacar o inimigo.
Embora aqui você encontre em Apocalipse que a espada sai da boca de Cristo, né? É uma figura muito interessante, que ele destrói aqui. Deixa eu voltar aqui, que passei. Aqui agora, ó. Então pode muito bem aqui também incluir as palavras da defesa de testemunho. Então a palavra de Deus, a espada, você proclama o evangelho, você fala a verdade, você testemunha do que Jesus fez, do que Deus promete. Então essa palavra, o Espírito coloca na nossa boca, dos nossos lábios, aquilo que vamos falar como seguidores dele. Isso ele disse, né? Não se preocupe, o Espírito vai capacitar vocês. Então a expressão palavra de Deus tem aqui uma referência muito mais ampla do que aquela, a saber, simplesmente as Escrituras, palavra de Deus escrita, tá? Muito mais do que isso. Não é a palavra escrita. É uma vez que você coloca isso, sabe a verdade, sabe o conceito da justiça, todo esse parágrafo, então você consegue proclamar, você consegue não só defender, mas também atacar com a palavra de Deus, onde você é inspirado, onde você é intrépido, ousado para falar aquilo que ele pediu. Olha que maravilha! Ainda hoje também é a espada divina, porque o Espírito ainda emprega para cortar as defesas das pessoas. Então, o Espírito, né, a espada, ela vai encontrar um texto, né, que é a espada do Espírito, ou seja, ele vai nos penetrando ao ponto de discernir tudo que é ruim. Então ele fere a nossa consciência, ele desperta espiritualmente. Então essa ação da palavra, dessa espada do Espírito, ela é penetrante, ela é modificadora, ele faz algo em nós e nós proclamamos essa verdade em defesa. Olha que maravilha! A pergunta então para você é, será que de fato você tem vivenciado a palavra na sua vida? Você tem a palavra de Deus como defesa e tem a palavra de Deus como ataque? Não é a palavra de Deus para defender de cristãos e nem para atacar cristãos. Essas armaduras é contra o nosso inimigo. Olha que maravilha. Aqui você tem então, falamos, o cinto da verdade, a couraça da justiça, as botas ou sandálias do evangelho da paz, o escudo da fé, capacete da salvação e a espada do Espírito. Espero que você esteja aí compreendendo, tá? De quais partes da armadura de Deus você está precisando se revestir hoje? Dá uma olhadinha aí. Você tem sido pessoa que fala a verdade? Tem sido pessoa que tem vivido a justificação, reconhecendo que ele te justificou, ele te perdoou? Você tem protegido as partes mais importantes e vitais do seu corpo? Você tem usado o evangelho para pregar, anunciar? Você tem usado o escudo da fé? Ou tem sido dúvida? Então são coisas que você deve pensar. Quais delas você precisa? Aqui encontramos que essas 6 peças, né, o conjunto, né, fazem toda essa armadura de Deus. O cinto da verdade, a couraça, como já falamos aqui, ela faz toda essa equipe, essa armadura completa. Então são a armadura de Deus, pois é Ele quem fornece. Então é Deus que faz, é Deus que fornece, e ainda assim é nossa responsabilidade tomá-la e vesti-la. Então ele faz, ele fornece. Agora eu e você é que vestimos. É eu e você que revestimos. É eu e você que vamos empregá-la. Viu? Então devemos ter certeza de que o que estamos fazendo implica em usar as ferramentas, os equipamentos que Deus nos deixou para combater o bom combate. Mas se pegarmos eles e deixarem de lado, como vamos vencer a guerra? Então, nossos inimigos estão de todos os lados. Esquerda, direita, na frente, atrás. E assim deve ser a nossa armadura. À direita, à esquerda, à frente, atrás. Nós devemos estar revestido para a proteção desta guerra. Amém? Espero que Deus possa aí, de fato, abrir o seu entendimento. Vamos concluir? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Isso aí. Quando você, então, olha do Efésios 6,18 até o verso 20, né? Nós vamos encontrar aí, ou melhor, do 13 até o 20. Aí eu coloquei especificamente o 18, com toda oração e súplica, orando
em todo o tempo no Espírito, para que, vigiando com toda a perseverança, súplica e por todos os santos. Paulo aqui, então, tudo deve ser feito na dependência, uma oração com súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isso vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Depois de Paulo colocar a armadura, ele então chega no versículos 18 a 20, expressando que essa oração, com toda a oração, com toda súplica, vigiando com perseverança, suplicando para os outros. Então, a armadura nos leva ainda mais à frente. Finalmente, então, Paulo acrescenta aqui uma oração dos 18 a 20. Porque ele pensa na oração como sendo, não como sendo uma arma. Ele não menciona a oração como arma na sua lista, porque ela deve permear a nossa guerra espiritual. Ela já é algo que tem que ser vivenciado. Paulo não coloca ela como arma aqui, mas ela tem que ser vivenciada, tá? Equipar-nos com a armadura de Deus não é uma operação mecânica, não é algo mecânico. É em si uma expressão da nossa dependência. Então, como é que eu uso a armadura? Não é uma coisa mecânica, agora eu vou usar ela. Não é assim. A coisa não funciona assim mecanicamente. Você precisa estar em comunhão com ele, né? Em outras palavras, denota a necessidade. Então, para que eu e você possamos ter uma dependência dessa armadura, tem que ter uma vida de oração, tem que ter uma vida de relacionamento na oração, na palavra. Então, devemos orar em todo o tempo. Paulo coloca, devemos orar em todo o tempo, tanto regular quanto constantemente. Você pode ir dirigindo e orando, pode lavar uma vasilha e orando, como você pode reservar um tempo particular, com toda a oração e súplica, porque são necessárias muitas formas variadas, tá? Olha aí. Súplica, você pode fazer de várias formas. Perseverança, porque precisamos, como bons soldados, a cada dia temos uma batalha. Ficar vigiando, nunca esmorecer, nunca adormecer, porque se rebaixarmos, nós vamos aí sucumbir. Fazendo súplica por todos os santos, que já é uma unidade aqui da nova sociedade, que Paulo está dizendo com respeito à igreja, né? A igreja, orar por ela, orar pelos santos, orar pelos irmãos. E Paulo vai colocando dessa forma que talvez a mais importante seja o mandamento no sentido de manter-se vigilante. Então Paulo coloca, seja vigilante, ou seja, não dorme, ore, use as armaduras, usa a armadura. Então aqui, esse digo-vos vigiai remonta até o ensino próprio de Jesus, que enfatizava a necessidade da vigilância, tendo em vista que não somente a sua volta, mas também o ataque. Então ele vai voltar, vigiai, porque ele vai voltar. Vigiai também, porque o inimigo está aí. São duas vigilâncias que a gente tem que ter, né? Nós temos que ter. E Paulo coloca dessa forma aí, nos versículos que nós colocamos aqui. 19 ele coloca assim, orai também por mim. Ele era suficientemente sábio para saber que como homem, como santo, como irmão, ele precisava também de oração para resistir o dia mal, para resistir a cilada do diabo. Então o inimigo ele era suficientemente aqui astuto para fazer muitas coisas. Mas Paulo humildemente se coloca dizendo, orem por mim. Da mesma forma, irmãos, irmãs e amigos e amigas, devemos orar uns pelos outros para que também sejamos fortalecidos no Senhor, tá? Então essas são últimas palavras que devemos notar aqui, especialmente porque com toda intrepidez, aqui traduz a frase grega como toda aparência, tá? A palavra que originalmente denota liberdade democrática de expressão desfrutada pelos cidadãos gregos, isso mesmo. Então depois vem o significado aqui de sinceridade, franqueza, clareza da fala que nada esconde, que passa por cima de, que não passa por cima de nada. Ou seja, é uma verdade, é algo que tem clareza. E aqui uma questão muito importante nesse processo, deixa eu colocar meu carregador aqui, irmãos. É um processo muito grande na minha vida e na sua vida. Depois que Paulo traz esse processo, ele está dizendo, deve fazer com sinceridade, coragem, confiança, ousadia, destemor, especialmente na presença de pessoas de alta posição. Paulo coloca então dessa forma aqui, bem claro, tá?
também por mim, para que me seja dado o abrir da minha boca a palavra, para que com intrepidez, está vendo? Fazer conhecido o ministério. Ou seja, nós somos armados, capacitados, aonde nós oramos com súplica para apregoar. Então Paulo está dizendo assim, ore por mim, eu preciso de intrepidez, de ousadia para enfrentar cada dia as barreiras do inimigo. Então é precisamente isso que Paulo solicita aos Efésios, que orem pedindo que isso lhe seja concedido. É pela liberdade que anseia, não pela liberdade do confinamento, mas sim pela liberdade para pregar o evangelho. Paulo está pedindo para que ele seja livre, lembra? Ele está dizendo aqui, eu não quero que as algemas caiam. Paulo está pedindo liberdade para pregar o evangelho. Ou seja, está pedindo, orem por mim, para que eu seja intrépido, ousado, para anunciar este evangelho, uma vez que ele já tem toda a armadura de Deus. Olha que maravilha. Por isso, meu irmão, ele prega a palavra aqui 2 vezes, né? Já falamos aqui da intrepidez, da ousadia. E aqui outra coisa, as boas novas que anuncia, ele ainda a chama de mistério, porque se tornou conhecido apenas pela revelação e se centraliza na unidade entre judeus e gentios. Ou seja, o que Paulo está dizendo aqui? Ele está dizendo que essa pregação, que é um mistério, que é uma revelação de Cristo, e ele está dizendo claramente que essas qualidades principais que ele deseja anunciar está revelado na palavra. A palavra da pregação, desse mistério que ele coloca também por mim, para que seja dado o abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecida o mistério do Evangelho. Olha que o mistério, muitos não sabem. E Paulo quer fazer que esse mistério seja conhecido por muitos. Que maravilha. Então ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Como já vimos anteriormente, Paulo diz, tudo deve ser feito na dependência do Senhor. Usando a armadura, não é isso? Usando a armadura, ele fez, ele proveu, e eu e você devemos usá-la. Então, já existe armadura? Já. Quem fez? Deus. Quem proveu a armadura? Deus. Então, nós temos a ferramenta que Deus deu. Terceira coisa, eu e você precisamos usá-la. A quarta que Paulo aqui usa, não como armadura, mas como uma parte desse processo, dessa luta, é a oração. Orar com súplica, orando, pedindo que o Espírito nos dê intrepidez, ousadia, ficar perseverante, vigiando, tá? Suplicar para os outros e que haja em nós intrepidez, ousadia para anunciar esse evangelho àqueles que estão à nossa volta. Espero que você tenha compreendido esse ponto aí, tá? Você pode parar aí o estudo, depois rever de novo, mas Paulo está nos chamando a viver. Ele diz no verso 20, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar, como que me cumpre a fazer. Paulo não está pedindo para as cadeias caírem. Paulo só está pedindo que o Espírito me dê intrepidez para anunciar mesmo em cadeias. Meu irmão, nós vivemos essa luta. Estamos numa luta. Nossa luta não é contra a carne, não é contra sangue. Então, revista e vista as armaduras de Deus. Viva uma vida de oração. Sei que o que eu estou dizendo não é fácil, é desafiador. Mas a Bíblia diz que devemos fazer assim, de forma bem sábia, humilde e todo dia. Que você seja essa mulher, esse homem, essa família, que de fato seja um bom soldado. Vamos orar? Deus, obrigado porque o Senhor revela em Tua palavra as bênçãos, as promessas. Obrigado porque o Senhor disponibilizou a armadura. Obrigado pela oração. Deus, obrigado por todas as ferramentas que o Senhor tem disposto a cada um de nós. Agora, Deus, nesse tempo, ajuda-nos como homens, mulheres, famílias, a usar essas ferramentas para combater o bom combate, para vencer a guerra. Não deixe, Senhor, essa mulher, esse homem, essa casa que tem experimentado momentos difíceis, ouve o Espírito Santo. O Espírito coloca intrepidez, ousadia, coragem, para que ele possa lutar, ela possa lutar e não entregar os pontos. Deus, ajude-o
Ajude-a também nesse momento dessa batalha. É o que pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Meu irmão, minha irmã, foi um prazer aqui estar com você. Quero pedir a você, se essa palavra foi também bênção para a sua vida, você pode aí também indicá-la, mandar para alguém e também esperamos você aqui conosco também na Igreja Presbiteriana aqui em Patinga, tá bom? No bairro Betânia. Um forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até o próximo.